Olá, sétimo ano, tudo bem? Meninos, hoje falaremos a respeito dos limites oceânicos do nosso país. Vamos matar a curiosidade e descobrir novas coisas a respeito do formato do território brasileiro. Vocês verão, por exemplo, na aula de hoje, de que o nosso país ele exerce soberania para mais de 150 milhas marítimas. Ou seja, é muito mais do que a área de faixa de praia. Vocês vão observar que há diferenças com relação à questão dos limites oceânicos. Falaremos a respeito de mar territorial, falaremos sobre a ZEE, Zona Econômica Exclusiva, falaremos sobre zona contígua, falaremos sobre plataforma continental. Veremos que o nosso país ele está lutando junto à Organização das Nações Unidas para poder ampliar ainda mais o seu direito sobre o mar. E também nós iremos ver a respeito da chamada Amazônia Azul. Afinal de contas, o que significa essa expressão Amazônia Azul? E por que o Brasil está tão interessado em ampliar o seu domínio, ampliar o seu limite territorial sobre os oceanos? Então, vem comigo, bora lá! Já ouviram falar na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar? É bem provável que não. Mas é justamente essa convenção que aconteceu há cerca de 38 anos atrás, em 1982, que fez com que não somente o Brasil, mas que outros países que têm litoral, outros países que têm costa marítima, pudessem estabelecer os seus direitos sobre o mar, os seus direitos sobre os oceanos. E por que, tio? Por duas razões. Primeiro, por causa da intensificação do comércio internacional, que acontece principalmente na chamada navegação interoceânica. Boa parte de tudo que é vendido no mundo, do comércio internacional, ele perpassa pelos oceanos. E a segunda coisa que nos chama bastante a atenção é o fato da questão da exploração do subsolo marinho, principalmente para a extração de petróleo e de gás natural na região de plataforma continental. Antes de 1982, os países eles estabeleciam a seu bel prazer, ou seja, sem nenhum tipo de critério, quais eram os limites do seu chamado mar territorial. Por exemplo, até o século XIX era muito comum os países costeiros estabelecerem como limite do seu mar territorial cerca de 5 milhas marítimas. Pouco antes, a distância era de apenas um tiro de canhão, que era colocado como mar territorial. Depois, com a descoberta de petróleo e gás natural nos leitos oceânicos, no subsolo oceânico, e também com a intensificação do comércio internacional, os países de forma unilateral passaram a definir ou ampliar a extensão do seu mar territorial. E para evitar que conflitos e guerras pudessem acontecer por causa desses limites, foi que a Organização das Nações Unidas chamaram os países costeiros para entrar em consenso e definir, afinal de contas, o que seria território, o que seria área da soberania daquele Estado sobre o mar, sobre os oceanos. Então eles definiram alguns termos jurídicos que nós estaremos vendo a partir deste momento, que é o termo mar territorial, é o termo zona contígua, é o termo zona econômica exclusiva e o termo plataforma continental. Então vamos lá, coloquei aqui nos slides. Pode avançar. O que seria, no caso, mar territorial? O que é o mar territorial? O mar territorial é a área de soberania de um Estado a partir de uma linha costeira, da qual este mantém o pleno controle da massa líquida, o espaço aéreo, seu leito e subsolo. Quando a gente fala de soberania, meninos, nós estamos nos referindo ao direito que o país tem de exercer o controle sobre uma determinada área geográfica, sobre aquela região geográfica.
No caso, quando nós afirmamos que o Brasil ele exerce soberania, significa que o nosso país ele exerce controle total e não reconhece nenhuma outra instituição acima dele. Nenhum outro país pode exercer o controle sobre esta área a qual o Brasil tem soberania. Essa é a característica primordial de um país independente. Todo Estado independente ele tem que ter um território, que significa uma área geográfica, um espaço geográfico onde ele possa exercer soberania, que significa o ato de poder chegar e gerenciar, de governar, de definir o destino sobre aquela área geográfica ao qual ele tem influência, ao qual ele tem o controle. E isso tem que ser, e esse controle ele tem que ser reconhecido por outros países também independentes, por outros estados também soberanos. Vocês vão ver isso um pouco mais à frente em História e Sociologia, que são as características do Estado Nacional, é justamente o território definido, governo soberano e reconhecimento internacional. Então, quando a gente fala a respeito do mar territorial, nós estamos dizendo que é justamente a parte oceânica no qual o Estado costeiro ele tem total controle e exerce toda e plena soberania. Para poder entrar, para poder navegar nessa parte do mar, precisa-se da autorização expressa do governo daquele país costeiro. Tanto que a parte do espaço aéreo, que é justamente a parte atmosférica que está imediatamente acima do mar territorial, é considerado considerado território daquele país, é considerado uma área de soberania daquele país. Aqui no Brasil, o nosso mar territorial ele tem 12 milhas marítimas, ou 12 milhas náuticas, que corresponde a aproximadamente 22 quilômetros, ou 22.224 metros, aproximadamente. Isso indo desde o limite da praia, e é contabilizado justamente a parte onde a maré ela fica mais baixa, e avançando mar adentro. Então, no caso desses 22 quilômetros de distância da linha da praia, avançando pelo oceano, é o nosso mar territorial. Para sobrevoar sobre o mar territorial só com autorização do governo brasileiro. Para poder pescar só com autorização do governo brasileiro. Para poder fazer exploração de petróleo só com autorização do governo brasileiro. Para que navios e embarcações possam entrar só com autorização do governo brasileiro. E as leis que regem, se as pessoas estiverem em embarcações neste mar territorial, as leis que vão prevalecer são as leis brasileiras, certo? Seguindo, passando no mar territorial, nós temos a chamada Zona Econômica Exclusiva, chamada de ZEE. Ela vai desde o limite das 12 milhas marítimas, que é o ponto máximo do nosso mar territorial, e avança até 200 milhas marítimas. Tá certo? Qual é a diferença entre a Zona Econômica Exclusiva para o mar territorial? Bem, na Zona Econômica Exclusiva, por exemplo, aviões internacionais eles podem sobrevoar sem ter que pedir autorização ao governo brasileiro. Na Zona Econômica Exclusiva, navios eles podem entrar nessa área sem ter que pedir autorização ao governo brasileiro. Navios estrangeiros, navios e barcos estrangeiros. Contudo, eles só podem fazer o que nós chamamos no meio jurídico de passagem inocente. O que isso quer dizer? Significa que o barco ou navio que entrar na Zona Econômica Exclusiva só tem o direito de passagem. Eles podem passar, mas não podem parar. Eles podem passar, mas eles não podem pescar nessa área. Eles podem passar, mas eles não podem explorar petróleo ou gás natural. Eles podem passar, mas eles não podem fazer pesquisas científicas. Porque a exploração econômica dessa área pertence ao governo brasileiro. Só o Brasil é que pode pescar nessas áreas. Só o Brasil é que pode colocar cabos submarinos. É só o Brasil que pode fazer exploração de petróleo e gás natural sob
sobre essa região da zona econômica exclusiva. A área de subsolo, a área do leito marinho, que está debaixo dessa parte oceânica da zona econômica exclusiva, ela pertence ao governo brasileiro. Ela envolve cerca de 370.400 metros, em torno de 370 quilômetros. Então, todos os recursos vivos e não vivos, recursos naturais vivos e não vivos, eles são de exploração exclusiva do governo brasileiro. Assim como nós temos o nosso ZEE, outros países costeiros também têm, tá certo? Não é só a exclusividade do Brasil, não. Pode passar. Ainda dentro do ZEE, sétimo ano, nós temos a chamada zona contígua. Essa zona contígua ela tem cerca de 12 milhas marítimas e ela começa justamente do ponto onde termina o mar territorial, aí vai 12 milhas adentro. Professor, mas no caso está dentro da ZEE. Isso mesmo, está dentro da ZEE. Mas por que essa zona contígua ela é muito importante? Ela é importante porque nesse trecho o Brasil ele pode exercer atividades de fiscalização. Fiscalização e repressão em relação às leis aduaneiras, fiscais, sanitárias ou de imigração. Traduzido para o bom português. Isso significa o seguinte: o Brasil pode, através da Marinha de Guerra do nosso país, através da Marinha do Brasil, ele pode abordar embarcações para verificar, por exemplo, se está tendo algum tipo de imigrante ilegal. Tá certo? Se tiver imigrantes ilegais, esta embarcação ela não poderá continuar para chegar ao território continental brasileiro. Aí vai ter que voltar. Se porventura tiver drogas presentes ou armas, o Brasil ele tem o direito de poder chegar e abordar essas embarcações e prender os tripulantes e as pessoas que estão dentro desses navios, dentro desses barcos. Tá certo? Por exemplo, os navios que estiverem chegando dentro da zona contígua, o governo brasileiro ele pode fazer a fiscalização para ver se eles estão pagando os impostos para o Brasil ou não. Se eles estão extraindo, por exemplo, estão pescando ilegalmente em nossas águas ou não. Se eles estão tentando fazer alguma atividade econômica ou não. Porque a zona contígua faz parte do território brasileiro. No caso da plataforma continental, o que seria ela? A plataforma continental ela vai dos limites terrestres dos países costeiros e avança até 200 milhas marítimas. Essa área ela compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas com direito de exploração e soberania sobre esta extensão. É isso que o Brasil está querendo ampliar um pouco mais. Porque em 1982, a ONU ela definiu 200 milhas como limite da plataforma continental. Contudo, o governo brasileiro, através da Marinha do Brasil, conseguiu identificar que a nossa plataforma continental ela avança além das 200 milhas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. E como a ONU havia dito que a plataforma continental é o local onde o país costeiro ele tem o direito e a exclusividade de fazer a exploração econômica, o Brasil ele quer que a sua zona econômica exclusiva também seja ampliada, acompanhando esta chamada plataforma continental. Porque é muito importante essa plataforma pelo fato de que é nela que nós vamos encontrar grandes reservas de petróleo e gás natural. Para vocês terem uma ideia, já ouviram falar do pré-sal? Vocês devem ter ouvido muito falar a respeito disso, que passa constantemente na televisão. O pré-sal, que é justamente um tipo de petróleo que foi encontrado no Brasil no final da primeira década deste século, no final da primeira década do século XXI, por volta do ano de 2008, 2009 aproximadamente, o pré-sal, o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo de pré-sal no mundo.
E a Petrobras, que é a nossa empresa de exploração e de refino de petróleo, que pertence a todos nós brasileiros, é a empresa que possui a melhor tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas. Então, no caso, a área do pré-sal está localizada justamente na nossa plataforma continental, entre os estados do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, no litoral do Espírito Santo, parte sul do Espírito Santo, até o litoral norte do estado do Rio. Imagine só se a nossa plataforma continental ela for maior, como a Marinha Brasileira ela está afirmando que é maior. E aí, no caso, se estiver fora da nossa zona econômica exclusiva, significa que qualquer país ele pode fazer a exploração do petróleo, porque ele estará alegando que estará em águas internacionais. E aí o Brasil ele pode perder milhões, e por que não dizer bilhões de dólares com relação à questão da retirada e da comercialização de petróleo nessas áreas. É por isso que o nosso país ele solicitou à ONU, no ano de 2004, a ampliação, pode passar, solicitou em 2004 a ampliação da nossa zona econômica exclusiva. Aí vocês perguntam, tio, já tem alguma resposta da ONU? Ainda não. A Organização das Nações Unidas ainda está estudando, está analisando o pedido do governo brasileiro. Eles estão com inúmeros relatórios feitos por cientistas do nosso país e vão comparar com relatórios de estudos feitos pela própria ONU e por outros organismos internacionais, para dizer se o Brasil ele tem razão em pedir a ampliação da sua zona econômica exclusiva ou não. E aí vem a parte que é bem interessante, a chamada Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um termo criado pela Marinha do Brasil para poder definir justamente todas essas áreas que eu expliquei para vocês. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia Azul, que corresponde justamente a essa área territorial brasileira sobre o Oceano Atlântico, ela tem em torno de 960 mil quilômetros quadrados. É maior do que muitos países que existem por aí. Pode passar. E caso o pedido do Brasil ele venha a se confirmar, a nossa Amazônia Azul ela vai ser aumentada para uma área de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, o que vai corresponder a 53% do território brasileiro. Aí vocês perguntam, mas por que a Marinha utilizou o termo Amazônia Azul? Por duas razões. Primeiro, por causa da extensão territorial. Vocês viram comigo, quando estudamos domínio amazônico, que a Amazônia brasileira ela corresponde a mais de 40% do território do nosso país. É enorme, é muita terra, é uma área extremamente extensa. E segundo, assim como a Amazônia em termos de domínio vegetal, ela é riquíssima em biodiversidade, a Amazônia Azul, que corresponde justamente à nossa parte oceânica, ela também é muito rica em biodiversidade marinha. Nós temos milhares de espécies de peixes, de algas e de outros seres vivos que habitam justamente nessa região da chamada Amazônia Azul, que a Marinha do nosso país tem feito de tudo para poder proteger, porque é patrimônio meu, é patrimônio seu, é patrimônio de todos os brasileiros. E agora encerro a aula mostrando a vocês o mapa. Esse mapa eu retirei do site do Ministério da Defesa, mais especificamente do Comando da Marinha, onde nós podemos ter uma ideia da dimensão da nossa Amazônia Azul. Então vocês observam que essa parte azul bem clarinha corresponde ao nosso mar territorial. Esse azul mais forte é a zona econômica exclusiva. Tá vendo que pega o Atol das Rocas, o arquipélago de Fernando de Noronha e assim por diante. E logo depois nós temos a parte mais escura, que corresponde justamente à ampliação da chamada zona econômica exclusiva. Então, na verdade, o nosso país, olha a distância que é, por exemplo, do litoral da Bahia até
o limite onde nós temos a nossa zona econômica exclusiva. Como o Brasil ele tem ilhas oceânicas, como a ilha de Fernando de Noronha, as ilhas de Martins Vaz, o Penedo de São Pedro em São Paulo, isso faz com que essas ilhas oceânicas, que estão de uma certa forma afastadas do território continental brasileiro, também haja uma extensão do território do nosso país. Pelo fato de que em torno dessas ilhas também há mar territorial brasileiro, há também zona contígua, há também plataforma continental e zona econômica exclusiva. Meninos, com isso nós encerramos a aula de hoje. Fique atento às atividades que serão postadas junto com este vídeo e com os slides desta aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.